Pessoal, esse número 3, como envolveu área, vamos fazer algumas revisões aqui sobre área de cilindro. Então, ó, esse aqui é a planificação do cilindro, né? Então, para a gente calcular a área, vocês concordam que a gente tem dois círculos, né? Ou circunferência. E aqui a gente tem um retângulo. Então, a área total seria, né? A área de dois círculos mais a área do retângulo. A área do círculo, a gente sabe que é o quê? Como que a gente calcula a área do círculo? Não é o contorno, como eu sei que alguns devem ter falado 2πr, né? Que seria o contorno, mas eu quero a área. Então, a área é essa parte toda aqui, ó. Então, vai ser o quê? πr ao quadrado, certo? Então, aqui também a gente tem πr ao quadrado. Agora, aqui no retângulo, como que a gente calcula a área de retângulo? Não é base vezes a altura? Então, aqui a gente tem a altura. E a base, vocês concordam que aí vai ser o comprimento da circunferência ou do círculo? Então, e aqui vai ser, ó, 2πr. Então, essa área aqui do retângulo vai ser 2πr vezes a altura. Base vezes a altura. Então, vocês concordam que a área total do cilindro é duas áreas da base mais a área lateral. Essa aqui a gente fala que são as áreas da base, e essa aqui a gente fala que é a área lateral do cilindro, é o contorno do cilindro. Então, ó, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área da base é πr ao quadrado, né? E a área lateral é 2πrh, que a gente viu agora. O volume é πr ao quadrado vezes h. Aí, a gente tem que a área total, no caso, eu não vou demonstrar aqui agora, tá? Pra gente não perder tempo. Mas quando eu vou juntar essas aqui, ó, duas áreas da base mais a área lateral. Esse aqui já é o final da fórmula. É o método que a gente vai usar. Eu não vou falar aqui agora, mas eu vou deixar um vídeo para vocês verem como que juntando essas duas aqui, a gente chega nessa fórmula. Então, as fórmulas que a gente vai usar é essa, né? Área da base, área lateral, área total e o volume. Aqui no número 3, ele fala o seguinte: um cilindro circular reto possui altura igual ao raio. Ó, essa é a informação mais importante. Eu tenho aqui que a altura é igual ao raio, ok? Depois ele fala o seguinte: a altura é igual ao raio da base. Se a razão entre o volume do cilindro dado em metros cúbicos e a sua área total dada em metros quadrados é igual a 2 metros, então a área lateral do cilindro. Nossa! Então, ele falou o seguinte: razão. O que é razão? Divisão de um número pelo outro. Ele falou que a razão entre o volume do cilindro, então, o volume do cilindro, dividido pela área total do cilindro, é igual a 2. Então, ó, aqui para facilitar, ele falou que a altura é igual ao raio. Vamos chamar isso de x. E ele deu todas essas informações e quer que a gente calcule a área lateral. Então, primeiro vamos calcular isso aqui. O volume eu coloquei ali para vocês, que é o quê? πr ao quadrado h, certo? Só que h e r a gente não vai chamar de x, então vai ficar π, r ao quadrado vai ser x ao quadrado e h vai ser x. A área total, eu coloquei aqui para vocês também, que é igual a 2πr h mais r. Então, eu tenho aqui, ó, 2πx, 2 vezes π vezes x, né? Vezes h mais r, que é o quê? X mais x. Vocês concordam?
x mais x. Isso tudo é igual a 2. Aí, vai ficar o seguinte, x vezes x, x ao cubo, né? Então, vai ficar π vezes x ao cubo, dividido por 2πx vezes 2x. Isso é igual a 2. Aí, continuando, eu tenho que π x ao cubo sobre 2πx vezes 2x. Ó, número vezes número, 2 vezes 2, 4. X vezes x, que é x ao quadrado, vezes π. Então, 4π x ao quadrado. Isso é igual a 2. E agora, o que a gente pode cancelar aqui, ó? Eu posso cancelar aqui, com esse, né? X ao quadrado dividido por x. Sobra só x lá em cima, né? Então, x lá em cima sobre 4, que é igual a 2. Então, eu tenho que x é igual a 4 vezes 2, 8. Então, a gente descobriu que a altura é 8 e que o raio também é 8. E ele pediu para a gente calcular a área lateral. Qual que é a fórmula da área lateral? 2πrh. Então, a gente vai calcular agora a área lateral. Então, eu tenho aqui, ó, a área lateral é igual a 2πrh, né? Que é a que a gente fez revisão. Base, 2πr, vezes a altura h. Então, 2πrh. E eu já descobri que o R, que o raio e a altura são igual a 8. Então, eu vou substituir. A área lateral é igual a 2π vezes o raio é 8 e a altura também é 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2, 128. E o π, ele não pediu para substituir. Então, é igual a 128 π. Ok? É um exercício mais complexo, mas eu falei para vocês. Ele é um exercício assim mais próximo a nível de Enem, né? Que é o que vocês estão preparando agora. E ele envolveu tudo praticamente, tá vendo? Mexeu com todas as fórmulas do cilindro. Por isso que eu fiz uma revisão aqui, né? Do volume, da área, né? Da área lateral, da área da base e da área total. Eu espero que tenha, né, ajudado vocês. E aqui, eu sei que tem gente que não vai substituir por x, vai substituir, ao invés de usar só o R, o H, no lugar do H vai colocar R, ou no lugar do R vai colocar H, tanto faz. Às vezes, substituindo por x facilita um pouco, tá? Mas fica a critério de cada um. Então, bom dia para todos. Ah, vamos continuar aqui nesse mesmo vídeo. Vamos resolver logo o número 4, que aí a gente já encerra a lista. O número 4, ele falou o seguinte: uma fita retangular de 2 centímetros, de largura, foi colocada em torno de uma pequena lata cilíndrica de 12 centímetros de altura. Então, essa aqui, ó, ela tem 2 centímetros. E o cilindro todo tem 12. Deixa eu melhorar aqui. 12 centímetros, ok? E 192 pi centímetros cúbicos de volume. Então, o volume desse cilindro é 192 pi centímetros cúbicos, né? Dando uma volta completa em torno da lata, como ilustra o modelo abaixo. Então, essa faixa, ela contorna. A área da região da superfície da lata ocupada pela fita é, em centímetros quadrados, igual. Então, olha só, ele quer a área dessa figura. Vocês concordam que se eu retirasse essa fita e a gente conseguisse esticar ela,
que ia acontecer aqui, ó? A gente ia ter um retângulo, vocês concordam? Se eu esticasse ela todinha, tirasse lá, igual quando a gente tira rótulo. Quando a gente tira rótulo, você estica o rótulo, ele não é um retângulo? Então, ele quer saber essa área. Isso aqui eu tenho, que é 2 centímetros. Então, na verdade, eu vou precisar do quê? Dessa parte aqui. E essa parte a gente não acabou de ver no exercício anterior, que é igual ao comprimento da circunferência, que é igual a 2πr. Então, eu preciso saber o quê? O raio. Então, eu preciso conhecer o raio dessa circunferência. Agora, dentro, tem um barulho de fundo atrapalhando, gente, mas eu vou continuar pra gente não perder o vídeo. Então, o que foram as informações que ele me deu? Ele me deu o volume e ele me deu a altura do cilindro. Então, aqui eu consigo tirar o raio, porque eu tenho o seguinte, ó. Volume do cilindro é o quê? Que a gente viu na aula passada. É πr ao quadrado. R ao quadrado vezes H, ok? Ele falou que esse volume é 192π. Então, eu tenho que isso aqui é igual a 192π. Ele falou também que essa altura é igual a 12 centímetros. Então, vamos substituir aqui, ó. Π, R ao quadrado, vezes 12, é igual a 192π. Esse π, ele tá multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, certo? Então, ele não vai cancelar? Então, a gente já pode cancelar. O 12 também vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar 192 dividido por 12, que é igual a 16. Aí, R é igual a raiz quadrada de 16, R é igual a 4. Então, a gente achou o R. Agora que eu achei o R, eu vou substituir aqui, ó. Então, eu não tô querendo a área lateral dessa aqui, né? Como se eu estivesse calculando isso aqui, ó. Esse retângulo. Então, essa a área lateral da fita, tá, gente? No caso, seria a fita aqui. Então, vai ser 2πr vezes a altura, né? 2πr H. Aí, no caso, eu vou ter aqui 2, não sei se ele pediu, ele falou para deixar o π, né? Então, 2π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 2. Então, aqui no caso, a área da fita, né, que ela quer saber, a área da região da superfície da lata ocupada pela fita. Então, essa área lateral só da fita aqui, ó, vai ser o quê? 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. 16π, que vai ser a letra C. Então, só retomando, olha só. Ele me deu a altura do cilindro e o volume. E ele quer essa região, igual eu falei pra vocês, é como se fosse só um rótulo aqui no meio da lata. Quando a gente retira esse rótulo, ele vira um retângulo. Aí, desse retângulo, ele deu a altura, né? Tipo a largura, né, da fita, o comprimento é que ele deu como a largura da fita, né? Que é 2 centímetros. E a gente sabe que essa parte de baixo aqui é o mesmo que a área da base. A área da base é uma circunferência, né? A área da circunferência, comprimento, desculpa, gente. É o comprimento da circunferência, 2πr. Aqui a gente achou o R, calculou o comprimento da circunferência, dessa circunferência, aqui, né, que vai ser essa parte, e multiplicou pela, no caso, ele falou a fita retangular de 2 centímetros de largura, pela largura aqui, ó, da fita. Também é um exercício mais complexo um pouco, mas se você tentar fazer, prestar bastante atenção nas informações que foi dada, né,
você vai conseguir fazer, porque aqui também ele tá envolvendo as fórmulas tanto de volume, né, como de área lateral, e também é um exercício mais próximo do que é pedido, né, no Enem, que eles tentam contextualizar dentro do dia a dia, né, da gente. Espero que tenha ajudado. Bom dia para todos.